Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e tenho comigo os nossos trepadores da análise. Viva Tomás da Cunha. Olá Diogo, Rui, um grande abraço a todos. Olá Rui Malheiro. Viva Diogo, viva Tomás e cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Depois desta vénia ao nosso João Almeida, nós estamos aqui a gravar à quarta-feira, dia seguinte à histórica, porque até aqui inédita, vitória do Benfica contra o Bayern de Munique. Os encarnados ganharam por 1-0 aos alemães no Mundial de Clubes e seguiram para os oitavos de final com o primeiro lugar do grupo. A equipa de Bruno Lage marcou cedo no movimento coletivo de área a área finalizado por Sheldrup e soube sofrer na segunda parte, quando os alemães tiraram os habituais titulares do banco. Trubin foi gigante na baliza, assim como António Silva e Otamendi na defesa, além de Dahl na esquerda, a tentar limitar a influência de Michael Olise. Rui, começando por ti, claro que a vitória não se explica só por aqui, mas defensivamente terá sido talvez a melhor exibição do Benfica na temporada. Foi uma das melhores, sem dúvida nenhuma, e sobretudo acabar um jogo diante do Bayern com 0 golos sofridos já diz alguma coisa, é certo, e toda a gente pode ir por aí. O Bayern fez rotação e a primeira parte foi claramente de gestão e de pouca criatividade. Eu gosto muito do Bischoff, acho que é um grande reforço para a equipa do Mas não Bayern, ali. mas não me parece particularmente forte nas entrelinhas. Creio que o João Palhinha mostrou mais uma vez que o Bayern não é o clube indicado para ele, mas sobretudo aquilo que me parece que há a sublinhar é a exibição que o Benfica fez. O Benfica foi uma equipa tremendamente inteligente na forma como geriu o jogo, até a própria situação do Renato Sanches e do Leandro Barreiro fazerem uma dupla de médios mais de contenção e libertar o Prestiani, e felizmente e finalmente o Prestiani a ter hipótese, tal como o Sheldrup, curiosamente, num dia em que tinha surgido a notícia que podia estar à partida para o Como, que seria mais um equívoco do Benfica se isso se consumar, e a partir de ontem parece mais complicado que isso se venha a consumar, e felizmente para o jogador creio que há o espaço claro para ele ter a afirmação no Benfica como titular na próxima temporada, mas salientar que o Benfica foi uma equipa na primeira parte muito segura em termos de organização defensiva, consentiu muito pouco a um Bayern que, tal como frisei, foi muito pouco criativo, mas sobretudo houve uma equipa muito solidária do ponto de vista defensivo, sem se remeter a um bloco baixo como tinha acontecido no jogo de Munique, e sobretudo houve um Benfica, e aí para mim foi a maior dissonância em relação àquilo que vimos em grande parte da época, com muito mais critério e sem precipitação em momento ofensivo, e aí destacar o papel do Renato Sanches. Não sei se foi descoberta a poção mágica para o regresso do melhor Renato, espero que tenha sido encontrada, tenho algumas dúvidas, confesso, mas aquilo que me pareceu foi o Renato a fazer o seu melhor jogo desde que regressou ao Benfica, a encontrar forma de encontrar os caminhos, ou de parar os caminhos mais interessantes para a baliza adversária, e sobretudo houve essa sagacidade porque os encontrou no corredor direito do Benfica, e o Di Maria e o Oshens tiveram a inteligência, em mais do que uma ocasião, mas principalmente no lance do golo, em criarem superioridade sobre o corredor e depois buscarem a zona de finalização, com presença de jogadores do Benfica, porque isso foi algo que foi notório durante a primeira parte, mas uma ótima execução do Sheldrup a valer o golo da vantagem do Benfica. Depois, obviamente, entramos no chavão habitual. A segunda parte foi completamente distinta. O Benfica, é verdade, tem uma oportunidade pelo Kerem Aktürkoğlu pouco depois de ter entrado, mas foi uma exibição do Benfica em que houve um pensamento claro, que foi o de segurar 1-0, e isso ficou logo também atestado pela entrada do Bayrami para a central pela esquerda. Foi uma segunda parte
claramente de sofrimento da equipa do Benfica, salientar, como é óbvio, as 3 defesas absolutamente superlativas do Trubin, que segurou a vitória para o Benfica. Mesmo assim, a equipa pareceu-me sem bola, muito organizada, cometeu 1 ou 2 erros, mas a verdade é que a equipa estava muito, muito unida. Percebo, face à forma como o Bayern encarou a segunda parte, ao colocar os titulares, o jogo do Bayern tornou-se claramente mais rápido, mais criativo, o Benfica teve muito mais dificuldades e a verdade é que tinha que gerir a vantagem. Não é algo que me agrade particularmente gerir a vantagem sem bola, mas a verdade é que o conseguiu. E perante uma equipa como o Bayern, que esteve claramente mais rápida, mais criativa na segunda parte, o Benfica soube aguentar a vantagem no marcador e conquistou algo muito importante, a primeira vitória frente ao Bayern, e não vou aqui colocar nenhum desconto, porque o Bayern jogou com uma equipa titular, que é uma equipa de altíssimo nível, e a verdade, não jogou com a equipa titular, mas é uma equipa na mesma de altíssimo nível, e na segunda parte colocou as suas peças, portanto o Benfica teve todo o mérito na vitória que alcançou, e sobretudo conseguiu passar para a fase seguinte como vencedor do grupo. Não sei, e tenho algumas dúvidas, que seja a melhor opção para o Benfica, independentemente no futebol mostrado neste Mundial de Clubes, tenho gostado claramente mais do Flamengo do que do Chelsea, mas consegue algo que é muito prestigiante para o Benfica, que é acabar a fase de grupos do Mundial de Clubes no primeiro lugar e, sobretudo, diante de um Bayern que não humilhou o Benfica na Liga dos Campeões porque não quis humilhar, mas a verdade é que o Benfica acabou por sair vitorioso e é uma vitória importante porque junta a vitória no grupo, e creio que ninguém tinha essa expectativa, até se calhar elementos do próprio estrutura do Benfica, de conseguir terminar esta fase de grupos no primeiro lugar, mas de recordares, quer eu, quer o Tomás, colocamos essa hipótese tendo em conta o terceiro jogo ser diante do Bayern, esperando que o Bayern já tivesse 2 vitórias nesse momento, e foi o que aconteceu. Tomás, o Rui já mencionou o Renato Sanches. Ele foi titular pela segunda vez em 3 jogos no Mundial de Clubes, e é com Centeno que ele foi um dos melhores contra o Bayern, e curiosamente ele já não fazia mais de 70 minutos em campo desde novembro, desde o jogo do Benfica contra o Bayern em Munique. Achas que há motivos para esperarmos que a influência dele na equipa cresça a partir daqui? Não sei, em função do historial de Renato Sanches, não mais do que isso, porque até na comparação com o Coxo, já não vou compará-lo com o Florentino porque são jogadores radicalmente diferentes, mas o Coxo não joga como médio centro no Benfica, como jogou o Renato Sanches nesta partida. E em muitos momentos o Benfica sente falta de um médio-centro que possa mostrar-se à equipa, dar continuidade aos ataques, e foi isso que o Renato Sanches fez, não só avançando com a bola, como é tão característico, mas também muitas vezes encontrando o lado contrário, e isso foi fundamental para o Benfica ter algum oxigênio. E é isso que eu destaco, até mais do que a exibição defensiva, porque, enfim, contra o Bayern, ter o guarda-redes a brilhar, ou os centrais a brilhar, e não estou a tirar mérito, antes pelo contrário, mas é normal, claro, já se esperava que pudesse ser assim. Destaco acima de tudo o António Silva, porque nos últimos meses não tem mostrado este nível na proteção da área, sobretudo, limpou muitos cruzamentos, esteve bem na antecipação na primeira parte, tem um ou outro erro, mas leve, tendo em conta a dimensão do que conseguiu fazer, claro, também acompanhado pelo Otamendi, que esteve ao nível, e pelo Trubin, que é decisivo na forma como o Benfica vence esta partida, mas não era tão provável vermos o Benfica a ser tão racional, com o Renato Sanches também do centro, com uma dupla de laterais que não é titular, com Bresciani e Sheldrup em campo. Por isso, claro que o Bayern não estava com a equipa na máxima força, ou na primeira parte não esteve, mas o 11 base do Benfica também não é este que apareceu no jogo com o Bayern, pela questão dos laterais, pela questão dos médios, pela questão de haver mais alterações no ataque. Por exemplo, o Aktürkoğlu, que era um titular, ou foi quase sempre um titular, partiu do banco. Por isso é um Benfica também diferente neste Mundial de Clubes, e eu acho que deste encontro em particular Bruno Lage deve retirar acima de tudo esse lado racional com a bola, porque o Benfica teve muito menos posse do que é normal em contexto de campeonato português e até por vezes em contexto europeu, mas foi muito mais criterioso na forma como chegou ao ataque. Voltou para trás quando teve de voltar, pausou o ritmo quando teve de pausar. Por vezes o Benfica é aquela equipa desenfreada que joga sempre na mesma procura incessante por avançar, por chegar rapidamente à baliza, não pensa o jogo, e desta vez soube fazê-lo. Claro, sofrendo muito, podia ter sofrido um gol do Bayern ou até mais do que um,
mas a tranquilidade e a compreensão tática dos momentos do jogo que revelou acaba por ser uma nota muito positiva deste encontro com o Bayern, que deixa obviamente o resultado. Nunca tinha acontecido uma vitória sobre o gigante bávaro, mas com Dahl a lateral, um jogador muito resistente à pressão, que também consegue conduzir por dentro, deixar passes que fazem a ligação ao corredor central. O TT teve uma jogada a fazer um bocadinho lembrar o Grimaldo. Assim, exatamente, atrás, na forma como se escapa em condução pelo meio, tem de facto um perfil físico relativamente aproximado. Com o Renato Sanches a médio e como uma opção mais segura do que normalmente oferece Florentino, e isto dá que pensar, ou devia dar que pensar, não só ao Bruno Lage, mas também a toda a estrutura do Benfica, na forma como vai ou não guardar Florentino neste plantel e com que estatuto, e depois com uma capacidade de ligar o lado direito que não tem tido, porque Di Maria fez um jogo diferente também. Sim. Mais a jogar para o coletivo, a esperar por apoios, a valorizar a bola, sem aquela lógica de cruzamentos, remates de todo o lado, que não só prejudicam o Benfica, como por vezes também tornam Di Maria num alvo fácil. Se calhar às vezes com uma certa injustiça, mas vicia muito o futebol do Benfica e não aconteceu desta vez, e portanto também teve esse papel bem relevante. E até ouvimos muitas vezes a acompanhar o ala do seu lado. E deixa-me reforçar até a tua ideia, Tomás. Força, Rui. E só reforçar a ideia do Tomás, o Di Maria no primeiro e no segundo jogo tem claramente responsabilidades pelos jogos menos bons do Benfica. Em relação ao que o Rui disse sobre o adversário, por acaso não vejo muita diferença entre defrontar o Flamengo ou o Chelsea. Claro que sim, o Chelsea tem uma matéria-prima que apesar de tudo o Flamengo não tem. Sim. Mas é uma equipa muito previsível, muito mecânica. Se não for o Cole Palmer a inventar algo diferente, é uma equipa fácil de identificar. Acho que é possível que o Bruno Lage volte à linha de 5, tendo em conta a forma como o Chelsea ataca, abrindo bem o campo com dois extremos, o Pedro Neto e o Madueke. Porventura será por aí que irá o Enzo Maresca, volta ao Carreras e dá esse trunfo tático a Bruno Lage. Agora, o Chelsea, apesar da qualidade individual, apesar de ter juntado o Liam Delap, que é um avançado mais autossuficiente, consegue ir no espaço, tem técnica também para segurar no pé e esperar por apoios, mas não é uma equipa que meta medo. O Chelsea nesta altura acho que está ao alcance do Benfica, como estaria o Flamengo, mas são jogos muito nivelados. Não vejo um favoritismo claro de ninguém, seja o Flamengo, seja o Chelsea. Depois na árvore do torneio é mais benéfico para o Benfica estar neste lado, fugindo ao PSG, mas isso fica mais para a frente. E ainda bem que falas da árvore do torneio, porque deste lado do quadro é já certo que teremos um treinador português nas meias finais, porque no jogo que emparelha com o próximo do Benfica está o Botafogo contra o Palmeiras. 3 treinadores portugueses em 4, só o Enzo Maresca, que é italiano, é que muda nesta chave, que é interessante. Aliás, o torneio, gosto-se mais ou menos de Gianni Infantino, mas o torneio já foi um sucesso, porque tem uma imprevisibilidade que era decisiva na forma como o torneio ia ou não ser interessante de acompanhar, ter surpresas, ter de facto mundo, porque neste momento temos uma equipa da MLS nos oitavos de final, temos equipas brasileiras apuradas, temos equipas europeias que até podem passar, mas com alguma dificuldade. Uma sul-africana também pode passar. Uma sul-africana pode passar. Depois o Al-Ahly, está a ser talvez a equipa mais excitante do torneio. muito interessante de acompanhar e com futebol muito sui generis, mas que valoriza a bola até ao limite, até com consequências para a própria equipa. E depois, equipas que não passaram, mas valorizaram a competição, como o Esperance, que é muito frágil individualmente, mas deu luta, conseguiu vencer um jogo. A Claque do Urawa Reds. Portanto, na lógica de diversidade, o torneio foi um sucesso, desportivamente, porque depois há a questão do calor extremo, a questão das tempestades, que adiam os jogos. Isso são problemas para a FIFA resolver até ao próximo Mundial. Agora, dentro de campo, era difícil o torneio ser mais imprevisível do que tem sido. Rui, olhando já para o próximo jogo do Benfica contra o Chelsea e não querendo eu perguntar-te se achas que isso acontecerá de início com os dois a titular, mas neste último jogo contra o Bayern, o Bruno Lage experimentou ter o Coxo com o Renato Sanches em simultâneo em campo. Achas que isso tem margem para crescer, essa coexistência de ambos? Eu creio que ele fará mal se o fizer, ou seja, eu percebo que o desgaste é muito grande, até por causa da forma como os jogadores saem. O Skjelda saiu completamente roto do jogo de ontem, mas aquilo que me parece mais interessante para a equipa do Benfica é mexer o menos possível neste 11 que defrontou o Bayern, embora admita exatamente aquilo que o Tomás disse. Creio que com a forma como o Chelsea joga, e friso também que acho que é uma
uma equipa demasiado previsível, e ainda ontem o foi, mesmo tendo poupado alguns titulares. Valorizar a estrutura acima do jogador. Isso até pode facilitar de alguma forma o trabalho de Bruno Lage, porque é sempre um 3-2-5, o lateral esquerdo a jogar como médio, campo bem aberto. Não, tu tocaste nos pontos essenciais, e mesmo ontem, diante de uma equipa muito imberbe, como é o Esperance de Thun, a verdade é que a equipa sentiu dificuldades para fugir à falta de criatividade que a equipa tem, e não havendo Cole Palmer e não havendo os esticões do Pedro Neto em condução, a equipa ainda se torna muitas vezes mais lenta, mais previsível. E estou de acordo contigo, que acho que é um jogo em que o Benfica, muito provavelmente, vai usar uma linha de 5. Agora, a minha dúvida, e face àquilo que foi o rendimento ou a inexistência de rendimento do Carreras nos 2 primeiros jogos, é se não será mesmo o Bayrami titular nesta partida. Belíssima entrada. É uma das minhas curiosidades. Acho que o Bayrami entrou bem diante do Bayern de Munique, não acusou a pressão, depois também comunicou muito bem para o exterior. Acho que foi algo que foi muito valorizado pelos adeptos do Benfica, e com toda a razão. Nós aqui também já elogiamos outros jogadores e treinadores que têm uma comunicação limpa em português, e nós tivemos o melhor exemplo, foi a entrevista do Ian Cathro, que acabou por ser muito marcante, ainda continua a ser marcante. Sendo que o Bayrami até é um jogador já antigo no Benfica, embora seja relativamente recente nesta aposta. É verdade. Por isso, eu não ficaria muito admirado que o Bayrami surgisse como titular nesse jogo, até porque não há aqui nada a esconder. Parece-me que o Carreras está claramente com a cabeça no Real Madrid. O amarelo que viu no segundo jogo é completamente despropositado. Não quis jogar diante do Bayern, e perdoem-me dizer isto, mas foi aquilo que eu senti no momento em que o Carreras viu o cartão amarelo. Portanto, e tendo em conta que o Carreras não vai fazer parte do plantel do Benfica na próxima temporada, é praticamente certo que não o fará, faz sentido o Bayrami ter minutos de utilização, e não há que ter receio por parte do Benfica em ter o Bayrami em campo, porque mais vale, e isso volto a frisar, para o Benfica aproveitar este Mundial de Clubes para testar soluções novas, como é o caso do Renato a jogar naquela posição, sem Coxo, ter o Prestiani a jogar como 10 e o Skeldrup na mesma equipa. E volto a frisar, independentemente do Di Maria ter feito um ótimo jogo ontem, aquilo que não me parece muito sensato é continuar a explorar permanentemente o Di Maria, como aconteceu no primeiro e no segundo jogo, quando o Di Maria é jogador já de outro clube. Praticamente o contrato com o Benfica está prestes a terminar, mas ele já assinou pelo Rosário Central, e creio que devia haver mais essa diversidade na equipa do Benfica, sobretudo porque o Benfica não vai ter tempo para fazer uma pré-época normal. Ou seja, isto para mim já faz parte da próxima temporada do Benfica, vai muito ao encontro da conversa que tivemos a semana passada. Porque não há como fugir. O Benfica, dia 31 de julho, ou seja, menos de um mês, daqui a um pouco mais de um mês e nenhuma semana, vai estar a jogar a Supertaça diante do Sporting, e logo a seguir tem as eliminatórias, as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, mais o início do campeonato, que não deve fugir muito ao início de agosto, apesar de, mesmo sendo já 25 de junho, ainda não temos calendário para o campeonato, que também é sempre nota de realce, porque as direções podem mudar, mas os velhos vícios também se mantêm. E trago também o nome de Dedić, que teoricamente vai ser inscrito, ou pode ser inscrito no Mundial de Clubes. Não me parece provável que conte já para o jogo com o Chelsea, enfim, estando disponível para, o que também não sabemos ao certo nesta altura. Há uma informação ontem do Bruno Lage, Tomás, que o Dedić não será incorporado no Mundial de Clubes. Pois, é essa a dúvida que fica. Nesse caso, mesmo, haveria espaço eventualmente para poder libertar Auschwitz para outras zonas do campo, mas tendo em conta o desempenho positivo de Auschwitz enquanto lateral neste jogo com o Bayern, provavelmente vai manter-se nessa posição. Já agora um negócio bastante equilibrado do Benfica naquilo que procurou. Concordo. E no valor pago por Dedić. É um lateral muito mais forte individualmente, na forma como assume a mudança de velocidade e o drible, utilizando os dois pés, variando, ora por fora, em profundidade, ora atacando mais a zona central. É um jogador com muito mais recursos ofensivos do que Tomás Araújo, claro, e do que o próprio Bach, depende mais da capacidade física. Concordo inteiramente contigo na análise ao jogador, e também frisar algo que tu escreveste durante a semana e com o qual concordo em absoluto, que é a questão de vamos ver também como é que será o Benfica, com Dedić como principal lateral direito e Dal como principal lateral esquerdo. Não sei se são dois jogadores que se vão complementar
numa última linha do Benfica, principalmente até no momento de transição defensiva. Creio que poderá ser aí o momento mais perigoso para a dupla, mas também aqui há uma perspectiva, parece-me clara, do Benfica ainda poder contratar um lateral esquerdo, mas está tudo muito atrasado em relação ao planeamento da próxima temporada. Continua a parecer assim, mas volto a frisar e reforçar a ideia do Tomás. O Dedić é uma excelente aquisição. Percebo que muita gente desconfie do facto de ele nos últimos 6 meses ter tido pouca utilização no Marselha, ter jogado preferencialmente como lateral esquerdo, mas isso parte da ideia do De Zerbi ter laterais de pé trocado, mas não me parece nada aflitivo o facto de ter tido menos protagonismo do que outros jogadores na equipa do Marselha, até porque o corredor estava mais ou menos feito, mas parece-me claramente um jogador que preenche aquilo que o Benfica precisa para um lateral direito, parecendo-me, tal como o Tomás disse, um lateral direito de um valor superior ao do Bá. E creio que o Bá terá muito mais dificuldades do que teve em anos anteriores para ser titular, juntando obviamente o facto de já estar lesionado há vários meses. Por contraste com o Benfica, vimos a altas horas da madrugada de terça-feira o Porto a deixar uma última imagem pálida e caótica no Mundial de Clubes. Num jogo de loucos, os Dragões empataram a 4 golos com os egípcios do Al-Ahly, saindo da competição sem qualquer vitória. Tomás, tu escreveste bem um texto na tribuna em que um dos pontos que destacaste ilustra o pouco sumo extraído da prestação do Porto neste torneio. Os jogadores que talvez mais se valorizaram foram o Cláudio Ramos, o guarda-redes habitualmente suplente, e o Marcano, que é um nem sabe se fica ou se renova, se fica ou se sai, peço desculpa, e que nem se sabia se podia voltar à carreira, o que não deixa de ser incrível. E mais o Marcano, que é um defesa central que tem 38 anos e estará já muito perto da reforma, não é? Exatamente. Não aproveitou esta passagem pelo Mundial o Futebol Clube do Porto. Antes de mais, deixa-me fazer esta nota prévia, porque quando saiu o grupo, toda a gente pensou que era muito bonito para o Porto e que ia golear e passear, e que o Al-Ahly é do Egito e o Inter Miami são os reformados e o Palmeiras é do Brasil, e eu gostava, acho difícil, mas gostava que esta competição também servisse para se respeitar um pouco mais o futebol global. E derrubar estereótipos, não é? Sim, porque Portugal não é o centro do mundo, nem as equipas portuguesas ou a seleção, não jogamos sozinhos. E atenção, porque isto também acontece na Europa, quando jogamos com o Clube Brugge ou com o Salzburgo, é sempre para golear e para amassar toda a gente, o que depois na prática não se verifica. Portanto, era bom que esta competição servisse para, de certa forma, respeitar um bocadinho mais outras culturas futebolísticas e até equipas que não conhecemos tão bem como outras. Feita esta nota, o Porto, neste contexto de Mundial de Clubes, não consegue dar sinais de crescimento, isso é óbvio. Tem as tais notas positivas no setor defensivo, sobretudo o Cláudio Ramos, que aproveitou a ausência do Diogo Costa, e o Marcano, que é uma espécie de figura silenciosa, mas que acaba por segurar o barco. Este jogo com o Al-Ahly foi um dos mais entretidos que pude ver ultimamente. Podia ter ficado 5-6 ou sei lá, qualquer coisa do género. Com podia ter havido golos. mais golos. O Al-Ahly então naquela meia hora final teve 4 ou 5 oportunidades na cara do guarda-redes e outras que nem sequer deram finalização. Mas há vários pontos de interrogação que coloco, e para já, até prova em contrário, não vou ao despedimento de Martin Anselmi, porque tudo o que André Vilas-Boas tem dito não aponta nesse sentido. E enfim, é um pouco medir o risco de despedir um treinador, hipoteticamente, nesta altura, sendo que o Porto tem pouquíssima margem de erro para construir uma equipa minimamente competitiva para a próxima temporada. Mas também não é possível olhar para esta competição e dizer que o plantel é fraco e que houve erros individuais. Houve, é verdade, e este também é um plantel que não pode acrescentar muito mais do que aquilo que vale, mas há aqui algumas pérolas escondidas individualmente. Desde logo o William Gomes, é muito estranho como jogou tão pouco nos últimos meses, tendo em conta as características de desequilibrador em 1 contra 1, e até gostaria de vê-lo sobre o lado direito. É trocado, sim. Para pensar mais, porque é um jogador que joga sempre a ir para cima, força constantemente o desequilíbrio, e isso nem sempre é benéfico para a equipa. Mas olhando para 3 jogos diferentes, 3 abordagens diferentes dentro do jogo, muitas mudanças de posição, de sistema. Não há como ilibar o treinador dos resultados e dos comportamentos do Porto nestas partidas. O melhor jogo até acaba por ser contra o Palmeiras, não por o Porto ter feito muito, mas porque conseguiu ser a tal equipa sólida e competitiva de alguma forma, e até em termos de plano estratégico
pareceu-me inteligente a abordagem de Anselmi, mais no 5-3-2, a convidar o Palmeiras a avançar um pouco mais, também com algumas saídas interessantes, a encontrar o Alan Varela por dentro, mas isto não se manteve para o segundo jogo. Portanto, o Porto é uma equipa que, ou Anselmi, se quisermos neste caso, tem duas prioridades: ajustar a pressão ao adversário, à forma como o adversário joga, e encontrar os espaços por onde pode atacar esse adversário. Estas são as duas prioridades de Martin Anselmi, e a partir daqui muda a estrutura, mudam as características, muda a forma de pensar do Futebol Clube do Porto. Eu retiro uma frase forte, mas que não tem correspondência na prática, que é de pensar mais no Porto, na própria equipa, do que no adversário. Isto é muito fácil de dizer, mais difícil é de facto executar esta lógica, porque o Porto no segundo jogo já aparece com o Fábio Vieira a médio centro, e bem, porque acabou por ser o motor do meio campo do Porto, que dá muitas preocupações, tendo em conta o baixo rendimento de Alan Varela. E se me perguntasse há um ano, eu diria que o Alan Varela era uma opção segura para o meio campo do Porto, e que até seria uma das figuras da equipa esta época. E que até podia ser uma das figuras. Agora, tendo em conta a saída de Nico Gonzalez e o rendimento de Alan Varela, parece-me que é crucial para o Porto encontrar outro médio centro, seja um jogador mais posicional, seja um jogador mais de ligação, veremos. Mas o meio campo do Porto nesta altura não tem qualquer tipo de competitividade e interpretação do que Anselmi pretende. Isso é absolutamente claro. E o Fábio Vieira nem sequer se sabe se vai ficar ou não, para acrescentar a isso. Depois, durante o jogo, ao intervalo, muda a pressão, coloca o Rodrigo Mora em cima de Busquets. Péssima ideia. Corre mal. Acaba por prejudicar a equipa e o jogador que não conseguiu cumprir aquela tarefa. E assim que está a perder, bola nos extremos, Gonçalo Borges e William Gomes, cruzamentos e mais cruzamentos. Este não pode ser o plano de voo do Porto sempre que está a perder. Portanto, olhando para todas estas alterações, para o desconforto de certos jogadores em determinadas posições, destaco o Fábio Vieira, porque ora é médio esquerdo, ora é médio centro, ora é médio direito, ora é médio mais ofensivo, ora joga mais atrás. E eu ainda vejo muitas pessoas a colocar o Fábio Vieira como um dos principais responsáveis pelo que acontece ao Futebol Clube do Porto. Eu acho que Anselmi sai fragilizado desta competição, porque o Porto, nesta altura, das duas uma, até podia perder, mas com comportamentos sólidos, de progressão, ou então fazia isto. Reforçava as dúvidas sobre o plantel, que já existiam de uma forma ou de outra, e acabava por colá-las também mais ao treinador, porque Anselmi terminou o campeonato, enfim, com margem de erro, eu diria, com algum benefício da dúvida, e sai com muito menos benefício desta competição. É o que analiso da passagem do Porto pelos Estados Unidos. Rui, que explicações achas que podem ser dadas para este certo experimentalismo que o Martin Anselmi insiste em dar à equipa do Porto? Eu continua-me a parecer o mesmo. Foi uma má decisão do Futebol Clube do Porto, a contratação do treinador. Creio que é demasiado imberbe na forma como orienta a equipa do Futebol Clube do Porto, e basta ver. Há três fatores que eu meço normalmente neste tipo de situação. Aliás, já falamos disso até sobre o Roger Schmidt na altura. Uma é a questão dos resultados, que é que menos importa a mim, mas que é que mais importa à maior parte dos adeptos e quem nos ouve, e que são francamente maus. Neste momento o Anselmi tem menos vitórias do que empates e derrotas, e isso parece-me demasiado duro para uma equipa como o Futebol Clube do Porto, e que fez a maior parte dos jogos no Campeonato Português. Portanto, Martin Anselmi consegue algo absolutamente extraordinário, que é conseguir ter piores resultados que Otávio Machado quando treinou a equipa do Futebol Clube do Porto no início do século, ainda que tivesse Deco e outros jogadores com uma preponderância muito mais substantiva do que o plantel atual, mas isso para mim já não é assunto. Ou seja, Anselmi no fundo não conseguiu obter resultados, e isso parece-me óbvio. Falhou claramente no Campeonato Português, falhou claramente na prova europeia em que o Futebol Clube do Porto ainda participava, a Liga Europa na altura, falhou redondamente agora no Mundial de Clubes, e aqui já não havia espaço, do meu ponto de vista, nem margem de manobra para poder falhar da forma como falhou. Concordando inteiramente com aquilo que o Tomás disse, aliás nós já tínhamos falado disso até quando foi o sorteio do Mundial de Clubes, que o grupo do Futebol Clube do Porto é um grupo claramente enganador, em que o Futebol Clube do Porto parecia... E atenção, Rui, isto não tira responsabilidade ao Porto, não era essa a ideia, é só para não fazermos qualquer adversário das equipas portuguesas uns tontinhos que não sabem jogar a bola e que vão ser goleados. Era só esta a lógica.
Sem dúvida alguma, e assino por baixo. A segunda é, e isso parece-me mais importante para mim, e creio que para o Tomás também é a evolução da equipa. É importante perceber uma coisa: o André Vilas-Boas, para mim, cometeu vários erros, mas eu não acho mais culpado. Não acho mais culpado porque ele, ainda há pouco mais de uma semana, numa entrevista que deu a um podcast, justificou que aquilo que o levava a manter a confiança no Martin Anselmi, e recordar que ele no final do campeonato tinha reforçado essa confiança. É verdade que se nota que ele que tinha um modelo de jogo bem vincado, que tinha uma estrutura preferencial, mas aquilo que Martin Anselmi nos foi fazendo ver ao longo do tempo, e neste Mundial de Clubes ainda se tornou mais evidente, é que no meio destas tantas ideias, de tantas soluções diferentes para o jogo, ele está claramente a mostrar os efeitos nocivos daquilo que é um provocador. Ou seja, ele liga o complicómetro de forma excessiva. É mau a substituir, é francamente mau a substituir. Há mais peso do treinador do que dos jogadores na equipa. Sem dúvida. E não para o lado positivo, por vezes tem algum mérito na forma como ajusta a equipa, mas com tantas trocas é difícil manter o conforto dos jogadores. Completamente de acordo. Volto a frisar, um dos jogos mais interessantes, e eu sei que a maior parte das pessoas não achou, foi claramente o jogo diante do Palmeiras, em que ele conseguiu, do meu ponto de vista, estrategicamente superar alguém que é sobretudo forte do ponto de vista estratégico, e aí o Futebol Clube do Porto durante 60 minutos fez uma exibição, do meu ponto de vista, interessante, ainda que estou habituado a ver outro tipo de Futebol Clube do Porto com muito mais soluções do ponto de vista ofensivo, que não teve, ou teve poucas, principalmente na segunda parte desse jogo, já que na primeira ainda, e tu salientaste muito bem, também por mérito de Samu, que baixou muitas vezes, enquadrou os médios com a baliza adversária. Agora, aquilo que se viu nos últimos dois jogos, diante do Inter de Miami e diante do Al-Ahly, já entramos no registro de invenções que não fazem absoluto sentido. E, sobretudo, este último jogo diante do Al-Ahly, porque o jogo diante do Inter de Miami envergonha a história do Futebol Clube do Porto, e não é a história dos últimos 40 anos do Futebol Clube do Porto, é a história global do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto nunca poderia perder esse jogo. Agora, também não concordo minimamente a quem chama a equipa do Inter de Miami uma equipa de reformados. Não é uma equipa de reformados. É uma equipa. O problema é que os reformados jogam muito. Esse é que é o problema. Especialmente um deles. Jogam demasiados reformados. E ainda hoje li essa crítica ao Inter de Miami de ser uma equipa de reformados de não sei de onde. Agora não me lembro da expressão. E não perdeu nenhum jogo. Mal ou bem, não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. Ainda não perdeu nenhum jogo. Embora seja muito provável uma goleada com o PSG. E também eu vi que é o efeito do Messi, que o Messi é que faz com que os árbitros beneficiem o Inter de Miami. Eu não vi, sinceramente, o Inter de Miami ser beneficiado em jogo algum. E se aconteceu, perdoe-me, mas se calhar podia ter passado os olhos por outro jogo ou algo similar, sobretudo se falarmos da última jornada, em que estava muito mais concentrado em ver o Futebol Clube do Porto. Mas sobretudo não me faz sentido nenhum que a equipa do Futebol Clube do Porto, passado este tempo todo, passando aquela questão que o André Vilas-Boas voltou a sublinhar, do treinador provocador, do treinador com ideias fora da caixa, mostrar que tudo isto é mínimo, porque aquilo que ele procura cada vez mais é enquadrar-se na forma de jogar do adversário, muda a estrutura de jogo para jogo neste Mundial de Clubes, 3-5-2 no primeiro jogo, regressa ao 3-4-2-1 no jogo seguinte, e a tentativa de um 4-4-2 diante do Al-Ahly, muito confuso. Tirar o Fábio Vieira do centro do jogo parece-me uma coisa absurda face àquilo que é o rendimento do Fábio Vieira no centro do jogo, e depois as indefinições que tem na construção da equipa, ou seja, dá oportunidades a jogadores que de um momento para o outro surgem na equipa, depois torna-se difícil explicar, e independentemente possa haver fatores que nos passam, fatores extremos de comportamento do jogador, não faço a mínima ideia, mas eu não consigo perceber como é que o William Gomes não jogou mais na equipa do Futebol Clube do Porto. É difícil perceber que um jogador que agitou diante do Inter de Miami, esteve em bom plano diante do Al-Ahly, tenha tido tão poucos minutos ao longo da segunda metade da temporada. E a verdade é que aí vou ao encontro do meu terceiro ponto de análise, já que o segundo reprovo claramente aquilo que foi o trabalho do Anselmi ao longo dos 5 meses em que orientou o Futebol Clube do Porto. Ou seja, eu não vejo um Futebol Clube do Porto muito melhor
bem pelo contrário do que era há 5 meses. E não vejo, apesar de ver em determinados jogos alterações que faz a nível da construção, mesmo a nível da criação, na chegada às zonas de finalização, algo sustentável. Ou seja, eu vejo adeptos do Futebol Clube do Porto, que até aprecio ver as suas intervenções nas redes sociais, a procurarem encontrar coisas que não são visíveis, e isso custa-me ver isso. Do meu ponto de vista, o André Vilas-Boas, a partir do momento em que, no final da temporada, faz o apelo à continuidade do Anselmi, antes do Mundial de Clubes, volta a reforçar a confiança e a chamar de treinador provocador, é muito difícil estar na posição do André Vilas-Boas, porque eu só vejo um destino para Martin Anselmi, é ser despedido. Não vejo hipótese alguma dele continuar como treinador do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto montar uma equipa à imagem do treinador para acontecer exatamente o mesmo que aconteceu ao Benfica na época passada com o despedimento do Roger Schmidt, e podemos falar também naquilo que aconteceu há anos no Sporting, com a aposta no Materazzi, e depois teve que mudar absolutamente tudo e até acaba por ser campeão, ou no Benfica com o Fernando Santos. Há vários exemplos de treinadores despedidos na fase inicial da temporada, o próprio treinador do Sporting de Braga na temporada passada, no início da temporada passada. Por isso, a mim não me faz sentido nenhum que Martin Anselmi continue, porque até o momento não mostrou qualquer prova para ser treinador de Futebol Clube do Porto na próxima temporada. E o meu último sinal é, dos jogadores, a nível individual, quem é que melhorou no Futebol Clube do Porto de Anselmi? Ninguém, excetuando, obviamente, o Rodrigo Mora, que a ascensão era claramente evidente e que se iria tornar, se tivesse minutos de utilização, num jogador capaz de marcar a diferença na equipa do Futebol Clube do Porto, o que acabou por suceder. Vítor Bruno utilizou menos do que devia, Martin Anselmi deu-lhe o tempo de utilização que devia, até podia ter lançado mais cedo, porque iria ter esses frutos, independentemente, e é importante também referir, o Rodrigo Mora teve uma boa exibição e um gol absolutamente notável diante do Al-Ahly, mas no jogo diante do Palmeiras e no jogo diante do Inter de Miami foi muitas vezes um jogador complicativo a querer resolver a nível individual aquilo que o coletivo não conseguia resolver. E não vou esquecer, obviamente, da imagem que vi no final do jogo da madrugada de segunda-feira, que é o Anselmi procurar cumprimentar o Rodrigo Mora, e vemos o Rodrigo Mora virar costas e estar a gritar com o mundo, e eu compreendo, eu também faria o mesmo se fosse jogador do Futebol Clube do Porto, porque estaria claramente insatisfeito com a eliminação desta competição, e sobretudo com a má imagem que o Futebol Clube do Porto passou, e má imagem é que continuou ainda ontem à noite com a chegada dos jogadores, ainda com um número reduzido de adeptos face àquilo que é habitual num clube da dimensão do Futebol Clube do Porto, quando a equipa chegou ao aeroporto. Tenho mais duas notas sobre o Porto neste Mundial. Uma, e olhando para as qualidades individuais do William Gomes, é muito difícil viver num ataque sendo o Futebol Clube do Porto, jogando contra os adversários que o Porto defronta, com o William Gomes e o Samu em simultâneo. E este tipo de problemas que não parecem muito grandes no plantel, depois na prática seriam, porque são dois jogadores que só têm uma mudança. Voltamos à ideia de há pouco. E o Porto não pode ter apenas acelerador, os jogadores de espaço têm de ter outro equilíbrio ofensivo, lá está, para ter mais bola, mais tempo de ataque, empurrar o adversário para trás. Os jogos do Porto neste Mundial, exceção ali ao jogo do Palmeiras, que repito, foi claramente o mais equilibrado, mais estruturado do Porto, mas os jogos em geral são uma correria para um lado e para o outro, em que pode ficar a 8 igual e ninguém se admira. Não manipula os adversários. Exatamente, é uma boa expressão, e para isso. E chegando à segunda nota, o Porto foi superado no meio-campo em todos os jogos, sem exceção, seja contra o Inter Miami, seja contra o Al-Ahly, sofreu contra o Palmeiras noutra medida, individualmente, muita incapacidade nos duelos. E este pensamento leva-me à entrada de Gabri Veiga, que não sei o que o Porto viu, é um ótimo jogador, mas é um acelerador, é um médio para aparecer em zonas de finalização, não é um pensador. E o Porto perdeu o Nico, não tem entretanto um pensador de jogo que possa dar pausa, gestão, equilíbrio à equipa na zona central, valorizando a bola. O Porto neste momento não sabe valorizar a posse de bola, porque também não tem jogadores que lhe permitam isso mesmo. E o jogador que mais valoriza a posse de bola está emprestado pelo Arsenal, e não me parece que vá continuar na equipa do Futebol Clube do Porto. Pelo menos não há nenhuma ideia nesse sentido, para já.
Para embrulharmos aqui o nosso tema Porto, vamos fazer um resumo resultadístico. No campeonato, os dragões ficaram no terceiro lugar do campeonato a 11 pontos do Sporting e a 9 do Benfica. Caíram na quarta eliminatória da Taça de Portugal contra o Moreirense. Ficaram nas meias finais da Taça da Liga, onde perderam contra o Sporting. E foram eliminados pela Roma no play-off da Liga Europa, que se segue à fase de grupos da prova. Tomás, só para o último apontamento, sabendo tudo isto, há dias o André Vilas-Boas disse, e vou citá-lo, que estamos absolutamente focados no próximo ano em conquistar o título, porque os portistas assim o merecem e já muito têm tolerado. Ou seja, tendo em conta todo este contexto que já falámos, o Presidente estará talvez a acentuar ainda mais a pressão para a próxima temporada. Talvez não ajude muito. Parece-me irrealista colocar o Porto como uma equipa de obrigatoriedade de título ou títulos na próxima época. Agora, tem de cumprir duas coisas. A primeira é criar a tal identidade, ou recuperar a tal identidade de Porto, mesmo com todas as diferenças que o André Vilas-Boas queira trazer, que os treinadores queiram trazer, que certos jogadores possam trazer. Esta equipa não representa ninguém, não representa o clube. Isto não pode acontecer em qualquer clube. Neste caso estamos a falar do Porto, mas podíamos estar a falar de outro qualquer. Esta distância de valores não é compatível e não dá vida longa, não dá possibilidades de sucesso a nenhum clube. Depois, a questão do plantel é muito profunda e eu olho para as notícias que vão saindo. Praticamente ainda não vi um mau jogador apontado ao Porto. O problema é que é muito difícil chegar a esses jogadores. E o Porto não pode correr o risco de entregar o plantel ao treinador, Martin Anselmi ou outro qualquer, no final de agosto, como aconteceu de certa forma ao Vítor Bruno na última temporada. Tem de fechar o mais cedo possível o plantel, identificando as carências que ainda existem e sobretudo no meio campo e na defesa. Enfim, enquanto não sair o Samu, será o ponta de lança do plantel do Porto, mas há muitas coisas para resolver que ainda não estão resolvidas. Em relação à questão do treinador, uma questão importante, Tomás, deixa-me só sublinhar, a notícia é do recorde de hoje. Não havendo certeza, os jogadores terão direito agora a 2 semanas de férias, o que me parece extremamente perigoso. Tem de ter férias, não é? Mas vamos ver como é que o Porto gera. De julho, acho complicado. Vamos ver como é que o Porto gera a passagem para a próxima temporada. Sem dúvida. E depois, sinceramente, vejo algumas qualidades no Martin Anselmi. Parece-me muito desenquadrado da realidade de Porto e das exigências atuais do Porto. Se calhar se entrasse noutro momento podia ser uma escolha de algum modo mais interessante para o clube. Assim vejo muita dificuldade em alinhar o plantel e o treinador para fazer a equipa mais competitiva em pouquíssimo tempo. Antes de Benfica e Porto jogarem, no sábado a seleção sub-21 de Portugal foi eliminada pelo segundo europeu seguido nos quartos de final, desta feita pelos Países Baixos. Já com quase 15 anos à frente da equipa, Rui Jorge foi algo enigmático ao falar sobre o seu futuro, dizendo apenas que o seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol vai até ao final da competição, portanto, acaba no fim deste mês. Rui Jorge tem mais de 120 jogos e 90 vitórias como selecionador deste escalão, com o qual disputou 2 finais, ambas perdidas. Em 2015, com a geração de Bernardo Silva, João Mário ou William Carvalho, e em 2021, com Vitinha, Fábio Vieira, Rafael Leão e companhia. Rui, sendo este um escalão ainda jovem, claro, mas talvez o primeiro em que a exigência já peça resultados e conquistas aqui e ali, como é que avalias o trabalho do Rui Jorge no Sub-21? Eu não, sinceramente, aquilo que me parece, e deixa-me começar logo por aí, o Rui Jorge sabia, partindo para este campeonato da Europa, que se não fosse campeão da Europa, um bocado à semelhança do que aconteceu com Roberto Martinez na Liga das Nações, não continuaria como selecionador nacional de sub-21. Eu acredito que em termos de resultados podíamos ter melhores resultados face às gerações que tivemos ao longo dos últimos anos. Creio que houve uma insistência muito grande numa estrutura, no 4-4-2 em Lausanne, que nem sempre favoreceu a seleção nacional nas diferentes etapas. Agora, houve várias vezes, e creio que o Rui Jorge comprovou, qualidade de jogo. E essa qualidade de jogo catapultou a seleção para níveis muito interessantes em várias competições, mas a verdade é que faltou sempre o algo mais. E esse faltar algo mais, creio que foi a grande dificuldade do Rui Jorge, é dar esse salto. É depois também, parece-me, e isto vamos ver qual será a carreira futura do Rui Jorge, o Rui Jorge sentiu-se confortável como selecionador sub-21 e não pensou em mais nada. Ele
certeza absoluta que teve convites para pegar em clubes, seja cá, seja lá fora, e nunca os aceitou. E essa lealdade também à seleção sub-21 pode ter tido algum preço. Eu creio que esta última geração já é uma geração diferente, não foi uma geração tão pensadora, se quisermos, fruto também das características dos jogadores, por isso jogou-se muito mais em 4-3-3, e a verdade é que a perda nos quartos de final da competição passou muito pela ausência do Roger da partida. E com a ausência do Roger da partida, eu creio que houve ali uma espécie de voltar atrás por parte do Rui Jorge, e sobretudo, eu obviamente não defendo que jogar contra 11 é mais difícil, é mais fácil do que jogar contra 10, não é, mas a verdade é que Portugal não soube jogar contra 10 diante dos Países Baixos, e é preciso recordar que os Países Baixos tiveram uma expulsão logo na fase inicial, e aquilo que se viu, sem dúvida alguma, é que Portugal não soube atacar em vantagem numérica. A circulação de bola foi muito lenta, a equipa foi muito pouco criativa e acabou por ter muitas dificuldades em encontrar espaço e sobretudo em chegar com qualidade às zonas de finalização. Muito sinceramente, pareceu-me uma grande desilusão não conseguir passar os Países Baixos, fruto até daquilo que Portugal tinha mostrado na primeira fase, ou seja, não perder com a França e sobretudo ser uma equipa muito perigosa na primeira parte, em que podia ter marcado 1, 2, 3 golos na primeira parte se tivesse tido outra eficácia na chegada às zonas de finalização. Não foi tão positiva na segunda parte. Depois os 2 jogos seguintes são vitórias concludentes, ainda que diante da Geórgia também tínhamos beneficiado do facto da equipa a equipa adversária ter ficado reduzido a 10 unidades, mas eu percebo que cheirava a final de ciclo. E aquilo que mais me preocupa, e isso preocupa-me substancialmente, é quem é que Pedro Proença está a pensar como sucessor, porque, na verdade, o Rui Jorge foi muito sagaz na forma... Isto é um cargo muito próprio, não pode ser encarado unicamente na perspectiva resultadista. É isso, Tomás. E aquilo que me pareceu o mais importante ao longo deste tempo de Rui Jorge como selecionador nacional de sub-21 foi a sua sagacidade a aproveitar tudo aquilo que era feito a partir do sub-15 na seleção nacional. A mim preocupa-me que entre agora um selecionador completamente resultadista e que tenha um pensamento completamente diferente daquele que era o do Rui Jorge e que, do meu ponto de vista, não tendo conseguido um grande título internacional, chegou a finais, chegou quase sempre a fases finais e a equipa portuguesa mostrou qualidade de jogo consoante as gerações. Melhor quando teve melhores jogadores, não tão boa quando teve gerações menos conseguidas. Agora, como é óbvio, há aquela pressão que já existe, até nesta geração que é claramente mais fraca, existiu, que Portugal tem que vencer tudo no sub-21, no sub-19, no sub-17. E não é assim. Aqui é muito mais importante vermos Portugal com uma qualidade de jogo à medida daquilo que é o verdadeiro futebol português, um futebol técnico, um futebol elegante, e na maior parte dos jogos com o Rui Jorge isso viu-se. Agora, muito sinceramente, para mim é zero surpreendente que Rui Jorge saia no final do contrato. Não me parece justo, mas fica à espera de perceber qual é o plano de Pedro Proença, não só para a seleção A, para a seleção sub-21 e, sobretudo, para aqueles que ele tanto elogiou que foram os sub-17, mas, por exemplo, não falou do sub-19, por exemplo. Em relação a este torneio, parece-me que o Rui Jorge, mais uma vez, conseguiu moldar-se à equipa e tirar o melhor dos principais jogadores, e eram os extremos. O Giovanni Kenda e o Roger foram muitíssimo bem aproveitados no 4-3-3 de Portugal. O Roger até se adaptou relativamente bem à esquerda, tendo em conta que não é a posição mais natural do jogador. Jogo, mas segundo e terceiro já... Sim, muito mais ao nível que costumamos ver do lado direito, claro, fazendo movimentos muito diferentes, mais em profundidade, tirando cruzamentos, mas conseguiu adaptar-se e a relação com o Giovanni Kenda, não uma relação direta, mas o peso que tiveram na equipa acaba por ser fundamental. Depois foi explorando algumas soluções diferentes no meio campo, sempre com o Diogo Nascimento
à frente da defesa, grande torneio. Se dúvidas houvesse, estou muito curioso para saber qual é de facto o próximo passo do Diogo Nascimento, mas é um jogador de personalidade, que agarra a equipa, tem um dinamismo imparável, está sempre toca, vai, muito rotativo, a procurar opções de progressão, não só no corredor central, mas também distribuindo o jogo por fora. É um médio, lá está, de marca portuguesa, eu diria. Não é só a Espanha, Portugal também tem cada vez mais esta marca na formação de médios. Depois, com o Paulo Bernardo numa função mais específica, o Gustavo Sá talvez tenha passado um pouco ao lado daquilo que se esperava em termos de aposta. Verdade. Por parte do Rui Jorge. Pensava-se, ou pelo menos eu pensava, que iria ter outro protagonismo. Mas à parte disto, da forma como o Rui Jorge construiu a equipa para os 3 primeiros jogos e até para o início do jogo, vá lá, dos quartos de final, que podia ter mais potencial, a verdade é que não soube ajudar a equipa a atacar melhor contra 10 no jogo com os Países Baixos. E o resultado é pouco aceitável, não há como contornar isso. Perder, estando tanto tempo em superioridade numérica, não era nada previsível e coloca um peso grande na eliminação de Portugal pela forma como aconteceu. O Carlos Forbes não tem a ginga do Roger, não é um jogador tão imprevisível, por isso acabou por ser ainda mais limitativo para os ataques de Portugal. E o Henrique Araújo, embora na teoria fosse uma boa opção, um jogador mais capaz de jogar entre os centrais, tentar atacar zonas de finalização, também não aproximou Portugal do sucesso. Mais atrás eu destacaria o torneio do Chico Lamba e do Samuel Soares, sem um trabalho muito volumoso, mas provou que é guarda-redes de facto para jogar, seja onde for, mas para jogar, para ter baliza, porque é de facto um guarda-redes interessante. E o Chico Lamba, que deixando uma tendência para o erro e para a precipitação, torna-se um jogador, um central, muito interessante, até com bastante potencial, porque fisicamente é um sobredotado. Já agora o João Muniz tem algo para melhorar defensivamente, mas um pé esquerdo que também não se encontra todos os dias. Posto isto, se lhe dessem minutos na primeira divisão, faziam melhor a carreira do João Muniz. Exato, talvez para a próxima temporada. Mas isso mesmo. Em relação ao Rui Jorge, diretamente, não gosto da sensação de eternização nos cargos, e acho que o Rui Jorge está há muito tempo na seleção de sub-21. Não me choca que seja procurada outra solução. Agora, também me parece que ao longo dos anos fez um trabalho mais do que aceitável, com momentos bons, outros em que podia ter feito melhor, mas é um cargo muito próprio, volto a essa ideia. Ganhar não é a única coisa que interessa, o plantel nem sempre está no topo das capacidades, porque a seleção de sub-21 é uma porta de entrada e de valorização para a seleção principal, não é exatamente uma equipa B, mas não te esqueças daqueles Jogos Olímpicos em que ele foi para com uma quarta equipa. Exatamente. Com uma razia tremenda. Sim. Por isso é um trabalho que envolve alguma sensibilidade, alguma compreensão, alguma aceitação até. E o Rui Jorge, pelo que vejo de fora, não tenho conhecimentos internos nem pouco mais ou menos, mas pelo que vejo de fora, sempre encarou bem, numa perspectiva saudável, esse desafio. Depois, houve equipas com bom futebol, muitas vezes em 4-4-2 losango, moldou-se desta vez para o europeu. Repito, não me choca que possa sair na tal procura de um refresco, de algo diferente, mas também não me parece que fosse um grande problema da Federação, antes pelo contrário. Antes de nos despedirmos, mencionar também que a seleção feminina sub-19 perdeu na quarta-feira nas meias finais do europeu contra a França por 4-3 e só no prolongamento, portanto, e deram, mas é um trajeto notável. É um trajeto notável e deram bastantes provas de que a próxima geração de talentosas jogadoras portuguesas está bastante assegurada. Formação faz a diferença nesse caso para dar às jogadoras outro entendimento do jogo, outra capacidade de jogar com a bola, de não ter medo do adversário. Isso tudo é feito de baixo e nesse sentido, sem dúvida, há muito mérito no crescimento do futebol feminino, ao contrário da seleção nacional, que deixa muitas nuvens negras no ar para o próximo europeu. Sim, e mais um selecionador a caminho do despedimento, não há grandes dúvidas a esse respeito também. Veremos, porque o europeu feminino sénior começa já na próxima semana e ficamos por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira. Obrigado por nos ouvirem. A sonoplastia e edição deste episódio é do Tomás Delfim. Um abraço e até à próxima. Um abraço. Grande abraço a todos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.